Como vai, pessoal? Vamos aqui para mais uma aulinha rápida, essa tratando de um daqueles pontos que ficaram fora da nossa análise geral do procedimento de cumprimento de sentença. Queria falar hoje com vocês sobre o pagamento espontâneo da obrigação, do débito, pelo devedor. Então, o Código teve a preocupação de disciplinar, ainda que de forma muito sumária, um procedimento para que o executado, melhor dizendo, para que o devedor que não queira virar executado possa provocar ele próprio o pagamento dentro do processo judicial para que fique ali documentado e lhe dê uma segurança. Logicamente, ele poderia fazer isso extrajudicialmente, procurando o credor, fazendo o pagamento e recebendo o recibo. De modo que, se esse credor promovesse uma execução, ele teria o documento, o recibo, que apresentaria em impugnação ao cumprimento de sentença e demonstraria que a execução era indevida pela ausência do inadimplemento. Mas, no entanto, isso demandaria ali uma série de provas. Então, o devedor ele tem essa possibilidade de provocar, de dar início a esse procedimento de pagamento. Então, vamos lá falar um pouco sobre o artigo 526. Tenho aqui algumas coisas separadas para que a gente possa chamar a atenção. Um dos primeiros pontos que eu queria falar com vocês desse pagamento espontâneo é que ele não se equipara a uma consignação em pagamento, porque nesse caso eu não tenho uma resistência do devedor. Não é que o devedor não queira receber o pagamento, é que ele optou por, desde o princípio, realizar esse pagamento dentro do processo, já apresentar o pagamento dentro do processo. Também não é propriamente uma demanda executória, já que ele está ofertando o pagamento, ela tomará feições, se converterá em execução, se o pagamento que ele apresentar for considerado inferior ao devido pelo juiz e ele não venha a complementar esse pagamento da forma que a gente vai falar. E aí sim, aquele credor pode então tomar as rédeas do processo e passar a executar o devedor nos próprios autos que foram por ele provocados. Mas é isso. Por esse motivo, alguns gostam de denominar esse procedimento de execução invertida. Eu confesso para vocês que esse nome às vezes atrapalha mais do que ajuda, então eu prefiro chamar o 526 de pagamento espontâneo, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui o artigo 526, o que é que ele diz. Fala o seguinte: é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, esse vai ser o nosso termo, né? Até aí ele pode promover o pagamento nos moldes do 526, depois que ele foi intimado, não, ele já vai ser realmente o polo passivo. Ele pode comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entende devido, apresentando memória discriminada do cálculo. O legislador não disse quais são os elementos dessa memória de cálculo. No entanto, pessoal, por uma interpretação sistêmica, a gente pode levar até o artigo 524, que trata dos elementos da memória de cálculo que o credor tem que apresentar para executar. Da mesma forma, o devedor que for apresentar um pagamento tem que utilizar aquela base, aquela estrutura padrão da memória de cálculo, que é o quê? O valor principal, os juros, a correção monetária, o termo inicial de um e de outro, se os juros são simples ou capitalizados e se há algum desconto necessário. Basicamente é isso, a estrutura da memória de cálculo ele tem que apresentar. Essa memória de cálculo ela é fundamental para que eu permita o contraditório à parte adversa, para que ela possa questionar aquele valor apontado de maneira estratificada, não é? Pegando ali um ponto específico, dizendo que não é esse juros ou que a correção monetária, o termo inicial dela não é aquilo. Bem, apresentou o pagamento. Foi lá, ele quebra a inércia do juiz com essa apresentação de pagamento. O que é que o juiz vai fazer diante disso? Parágrafo 1º do 526 vai dizer: o autor será ouvido no prazo de 5 dias. O autor aqui, na verdade, é o credor. O credor reconhecido no título executivo será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontrovérsia, porque, de fato,
Se ele vem dizer que o que foi pago é menor do que ele tem de crédito, na verdade, nada há de discussão daquilo que foi pago. Então ele já levanta aquele valor, leva para casa, aquele ali está salvo, está resolvido. E ele vai então apresentar uma impugnação dizendo, olha, esse valor é menor. Embora não esteja aqui expresso, se ele vai dizer que o valor é diferente, ele tem também que apresentar uma memória de cálculo. Então ele vai lá apresentar um argumento matemático também, né? Apresentar, olha, os juros, a taxa de juros não é essa, o índice de correção monetária não é esse, o termo inicial não é esse. Então ele vai lá e vai recompor o cálculo nos moldes dele e apresentar a conclusão para definir qual é a diferença. Beleza. Até aqui a norma ia caminhando muito bem, não é? Até porque já podemos até pular para o parágrafo 3º, que diz que se não houver oposição do executado nesse prazo de 5 dias, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. São os dois caminhos que pode abrir. Apresentou o pagamento, questiona, vamos avaliar esse questionamento, não questiona, o juiz declara pago, encerra o processo, inclusive ali, a despeito de que possa discutir, do que se possa discutir na doutrina, mas inclusive com efeito de coisa julgada, vai ter ali a sentença encerrando esse procedimento. Pessoal, vamos aqui, porque eu confesso para vocês que entre o parágrafo 1º e o 2º dessa norma, eu acho que há uma pequena lacuna, a norma ficou ou não tão bem clara quanto poderia ser, ou talvez um pouco injusta. O que é que vai dizer o parágrafo 2º? Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão 10% de multa e honorários, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Ou seja, se a gente vai pela literalidade, numa interpretação crua da norma, é o seguinte, o devedor vem e diz, olha, eu devo 100 mil reais, está aqui a memória de cálculo, está aqui o dinheiro depositado. Aí o credor vem e diz, olha, não é só 100 mil, está aqui a memória de cálculo, ele me deve 150. Aí o juiz vai e diz, sobre 50 some, né, 10% de multa, 10% de honorários e vamos piorar. Imaginem só, se o executado, se o devedor não tivesse provocado inicialmente, o que era que ia acontecer? Ele ia ter acesso prévio à memória de cálculo do credor e então decidir se paga ou não paga. Aqui não, ele pode fazer esse pagamento de boa fé e por algum erro de cálculo pagar a menor, e aí se ele não tem o direito de errar, porque se ele errar ele já vai pagar os 10% de multa e 10% de juros. Eu acho essa norma um pouco dura demais e fora da lógica do que vem sendo disciplinado no Código. Então, como eu acho que isso deve ser interpretado? Eu devo trazer para cá uma interpretação similar do 523, como se, não havendo pagamento, eu abro lá para o 523. O que é que o 523 fala? Olha, constatei que o pagamento foi a menor. O que é que eu tenho que fazer? Intimar esse devedor para que ele complemente o pagamento. Olha, você tem lá os seus 15 dias para pagar. Aí sim, não pagou, vamos somar 10% de multa, vamos somar 10% de honorários, porque realmente o pagamento está inferior ao que era devido. Tudo bem, aqui não há dúvida. Outra questão, pessoal, que a gente precisa tratar e não está clara na norma, é que eu tenho uma possibilidade de impugnação. Depois que o credor vem e apresenta aquela memória de cálculo e eu abro a possibilidade para que o devedor pague, complemente o pagamento antes de incidir a multa e os honorários, eu também tenho que permitir que daí se abra o prazo de 15 dias sucessivamente para que ele apresente a impugnação ao cumprimento de sentença. Esse não é um posicionamento só meu, né? Isso não é uma corrente doutrinária que defende assim. O livro lá do Marinoni, do Arenhat e do Mitidiero, eles defendem, por exemplo, essa posição e muitos outros já vêm sustentando isso. Então fico muito tranquilo de interpretar a norma dessa forma, porque nós temos grande base. E a jurisprudência?
Como é uma norma muito pontual ali e cá entre nós, infelizmente, não tão utilizada quanto poderia ser, acaba que a gente ainda não tem uma manifestação jurisprudencial sobre esses aspectos. Um último detalhe, só para que não fique nenhuma dúvida, é que isso não tem nada a ver com aquele parcelamento de crédito do processo de execução lá do artigo 916, em que eu não estou pedindo um pagamento parcelado depois de ser provocado pelo credor. Eu, devedor, estou provocando o pagamento, tá certo? É uma via interessante, como eu falei, é uma via subutilizada. Às vezes o devedor está com o dinheiro na mão, fica o credor esperando aquele momento que seria melhor para ele. Então o devedor pode dizer, olha, eu não quero ficar nessa dúvida, eu não quero essa incerteza, eu quero pagar. Então essa é a ferramenta que ele tem. Videozinho curto, rápido hoje, só para a gente fechar esse ponto aí paralelo ao cumprimento de sentença. Nos vemos em outra oportunidade, pessoal.